Queridos, amados, estamos chegando ao final, hein? Essa é a última semana, graças a Deus, que propósito maravilhoso, né? Amados, Deus tem sido muito maravilhoso nesses dias, né? Hoje nós estávamos falando, tem sido dias maus, mas não para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles sentem os dias maus, mas eles não vivem esses dias maus. Amém, queridos? Amados, hoje eu quero falar algo muito bacana para vocês, que é transformar as atitudes em milagres. Como nós transformamos a nossa atitude em milagres na nossa vida? De que forma que eu consigo ter uma atitude que gera um milagre em mim? Como que eu consigo transformar um passo meu em um milagre? Primeira coisa que nós temos que ter, fé. Uma fé fortalecida, uma fé edificada, uma fé firme, uma fé que não duvida, porque a fé, amados, ela não duvida. A fé que gera dúvida não é fé, é incredulidade. Então, nós temos que ter uma fé alicerçada naquele que nós estamos andando com ele, que é Jesus. Ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós. Os milagres foram feitos naquela cruz. Está consumado. Quando você tomar posse dessa palavra, está consumado, já foi feito na minha vida e na sua. Você começa a andar em fé, começa a andar em milagre, começa a andar em verdade de Deus. E isso gera um milagre. Então, as atitudes que geram milagres é aquela atitude que você vai em fé. Você não se importa se você vai ter que passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 portas para você chegar no milagre. Você vai caminhando, olhando para o alvo, certo de onde você está indo. E não importa aonde você está. Hoje nós vamos falar sobre o cego de Jericó. Depois, está lá em Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si sobre a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amado, uma experiência no caminho de Jericó. O cego estava sentado ali à beira do caminho. Eu creio que as pessoas passavam por aquele homem, nem olhavam para ele. Mas ele mesmo, não vendo com os olhos físicos, os olhos espirituais daquele homem, estava atento àquela estrada, atento à hora que Jesus passaria ali. O coração daquele homem ansiava por um encontro com Jesus. O interessante é que esse texto se dá umas semanas antes ou uma semana antes da crucificação de Jesus. Jesus ia ser entregue para ser crucificado. Então seria a última vez que Jesus passaria ali por Jericó, pelo caminho de Jericó. E Jesus estava passando ali, e aquele cego estava ansioso esperando por Jesus. Você observa no texto que Bartimeu, ele teve umas atitudes essenciais que transformaram em milagres. Primeiro, ele não ouviu as vozes ao seu redor. Ele não ouviu o que as pessoas diziam para ele parar, para ele calar. A nossa dificuldade, o nosso erro é que muitas vezes, quando o milagre está para acontecer na nossa vida, a gente fica ouvindo as vozes externas. A gente não ouve a voz interna do nosso espírito, a voz do Espírito Santo em nós. A gente ouve vozes externas.
né? As pessoas mandavam aquele cego calar e ele não se preocupava. O que ele fazia? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pedia por misericórdia. Ele pedia a Jesus que tivesse misericórdia dele naquele lugar, naquela situação que ele estava. Porque ele estava numa situação ali, jogado como um trapo à beira do caminho, coberto por uma capa de incredulidade, de medo, de insegurança. Ele estava coberto porque ele tinha medo de sair daquele lugar. Mas quando Jesus passa, ele tem um impulso, ele tem uma atitude. A primeira coisa que ele tem é uma atitude de falar, de gritar. E ele continuava gritando, independente das vozes ao redor: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos para o quarto de oração e nós estamos lá orando, e vozes externas tentam te tirar desse lugar de oração e de adoração. Sabe por quê? Porque essas vozes, elas tentam te tirar porque sabe que Jesus, ele vai fazer um milagre na sua vida. Então, se você sair deste lugar, você vai entrar em incredulidade, você vai voltar para aquele lugar que você estava estacionado, à beira do caminho. Para um lugar onde você vai ficar ali sofrendo como aquele cego estava sofrendo. Hoje, amados, nós teremos experiências muito mais sobrenaturais do que aqueles cegos. Nós tivemos experiências muito maiores. Sabe, queridos, várias vezes eu e o pastor entramos para o quarto para orar, independente das nossas circunstâncias, independente do que estava ao nosso redor, independente dos tsunamis que estavam acontecendo, nós não ouvíamos as vozes externas, nós queríamos ouvir a voz de Deus e nós ficávamos lá. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu sou uma cega espiritual, eu não estou vendo, eu não estou vivendo os milagres, eu não estou vivendo o sobrenatural. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Porque cego não é só aquele que não vê com os olhos físicos, mas é aquele que não consegue enxergar com seus olhos espirituais, que não consegue ver o que está ao seu redor espiritualmente. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades no mundo espiritual. Queridos, hoje, quando eu estava aqui meditando na palavra, preparando essa palavra, havia uma guerra no mundo espiritual para que eu não chegasse aqui a este lugar e liberasse essa palavra para você. Mas eu não estava olhando com os meus olhos físicos aquilo que estava tentando me parar. E o que eu fiz? Eu fui para o meu olhar espiritual. Eu continuei orando em línguas e meditando e falando e pedindo as revelações e trazendo as revelações do Espírito para falar contigo. Porque o Espírito Santo, ele fala através de nós, queridos, mas nós temos que não dar ouvidos às vozes externas, nós temos que fazer como esse cego aqui, tirar a capa de incredulidade, de medo, de insegurança e ouvir somente a voz do Espírito. Aquele homem, ele já tinha se comunicado espiritualmente com Jesus. Ele sabia que Jesus não ia deixá-lo à beira do caminho, ele sabia que Jesus não ia deixar com aquela cegueira física, ele sabia que Jesus era o único capaz de tirá-lo daquele lugar de incredulidade, de cegueira, de dor, de escuridão. Jesus era a luz que passava ali para ele, Jesus era a luz que ia arrancar ele da beira do caminho. E ele teve o quê? Uma atitude de fé. Mas uma atitude de fé a partir do seu coração. O coração dele teve uma atitude, teve uma ligação com Jesus. E mesmo que falassem para ele se calar, ele continuava: Jesus, filho de Davi, lá no versículo 48, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós temos que ter uma atitude para gerar um milagre em nós. Nós temos que chegar e pedir a Jesus, reconhecer, nos quebrantar,
nos colocar em posição. Senhor, nós estamos aqui, quebrantados diante de Ti. Eu quero viver, eu quero ver esse milagre acontecer em minha vida. Amados, de tanto aquele cego insistir, ali, e Bartimeu teve uma oportunidade. Se ele tivesse desistido quando mandaram ele calar a boca, ele ouvisse aquelas vozes, ele não ia viver o milagre. Mas ele insistiu. E ele, nessa atitude de fé, a palavra de Deus diz que Jesus parando, disse que o chamasse. Chamar o cego: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele foi até Jesus. Mas o interessante, que olha no capítulo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A primeira atitude que ele teve para viver o milagre foi tirar a capa da incredulidade. Foi tirar a capa da preguiça de estar na presença de Jesus. Foi tirar a capa do medo. Foi tirar a capa da insegurança. Foi tirar aquela capa que representava, na verdade, ele estava com uma capa de um soldado romano. Então ele tirou aquela capa para poder chegar até Jesus. Ele queria se despir daquilo que o impedia de chegar verdadeiramente. Eu creio que aquela capa era um peso, era verdadeiramente um fardo sobre a vida daquele homem. Era como se você vê uma pessoa que dorme na rua, que carrega aquelas cobertas de um lado para o outro. Eu creio que aquela capa era como aquela coberta pesada, encharcada, suja, fedendo. Aquela capa já estava toda encebada, toda suja, toda cheia de poeira. E aquele homem ele tem uma atitude de fé, ele lança aquela capa fora para poder se chegar a Jesus. E quando ele chega para Jesus, Jesus pergunta para ele: que te quero que te faça? Amados, Jesus sabia que Bartimeu era cego. Jesus sabia o que Bartimeu queria. Mas Jesus perguntou para ele: que queres que te faça? E ele falou assim: mestre, que eu tenha vista. E Jesus falou: vá, a tua fé te salvou. Ele pediu a Jesus o quê? Que tenha vista, que eu veja. Eu sou um cego. Sabe, queridos, quando nós vamos orar, a gente tem que falar: Senhor, eu sou um cego espiritual. Eu não estou conseguindo ver os milagres, eu não estou conseguindo ver as maravilhas, eu não estou conseguindo ver coisas grandiosas que têm acontecido ao meu redor. Eu estou cego espiritualmente, me faça ver, me faça ouvir, me faça sentir. Nós temos que ter essa atitude, amado, de chegar para Jesus como esse cego, sabe? Falar: eu quero ver, eu quero ter vista. Primeira atitude que nós temos que ter para viver o milagre é tirar a capa da incredulidade, do medo, da insegurança. Segundo, é não desistir de clamar, é não desistir de falar. E depois, chegando a Jesus, é dizer para ele o que você quer. Jesus não pode te dar um carro se você está pedindo a ele uma bicicletinha. Jesus não pode te dar uma casa se você está pedindo a ele um aluguel. Jesus não pode te dar nada se você está pedindo o contrário. Você tem que especificar para Jesus aquilo que você quer. Você tem que falar para ele o que você deseja. Você tem que expor sua vontade para ele. Aonde está a falta de fé que você não está vivendo o milagre? Aonde está a falta de atitude que você não está vivendo o milagre? O que você precisa fazer para viver o milagre? O que você precisa despir, tirar de você para você viver esse milagre? Todos nós somos cegos espirituais, queridos.
Eu era uma cega espiritual quando eu estava lá no espiritismo. Eu achava que era a melhor religião. Eu era como esse cego. Eu vivia à beira do caminho com uma capa de incredulidade. Eu vivia com uma capa, não era nem de incredulidade. Eu vivia com uma capa de mentira nas minhas costas. Até que um dia eu encontrei com Jesus pelo caminho. E quando eu encontrei, eu abri o meu coração para Ele, eu entreguei meu coração para Ele, eu entreguei a minha vida para Ele. E a partir desse momento, Jesus fez o milagre. Jesus fez uma atitude minha de ir até Ele e transformar no milagre. Quantos de nós precisamos, às vezes, cair à beira do caminho, ficar lá mendigando, 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 até entender que Jesus faz o milagre na nossa vida. Transformar a nossa fé. Sabe, amados, o que mais nós vemos hoje são igrejas cheias de pessoas que estão à beira do caminho, totalmente cegos espiritualmente. Pessoas que não veem nada, que não vivem nada, que não conseguem ver nada de Deus. Acho que o pecado, aquela capa de pecado, é algo que pode andar a vida inteira. São pessoas que são mendigos espirituais, porque estão dentro da igreja mendigando, mas nunca recebem nada, porque não deixam tirar essa capa deles. Eles vão até Jesus com aquela capa imunda de incredulidade, como se fosse uma tartaruga que não sai debaixo do casco. E quando chega diante de Jesus com essa capa, não adianta, amados, não há transformação onde não há renúncia. Esse cego, ele teve uma atitude, ele renunciou. A palavra diz que ele arrancou essa capa, ele arrancou e jogou fora. Lançando de sobre si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Mas ele teve uma atitude de arrancar essa capa dele. Nós só podemos viver o milagre quando nós temos uma atitude de fé, uma atitude de coragem, de renunciar, de tirar aquilo que está me impedindo de chegar a Jesus de verdade, porque senão eu vou morrer à beira do caminho. Quantas pessoas estão dentro da igreja, sentadas no banco lá, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e quando alguém manda elas calarem, elas se calam. Porque se o cego olhasse para essas pessoas, para esses discípulos que estavam mandando ele falar, cala a boca, ele ia calar. Mas não, ele gritou com toda a voz do teu espírito: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, sou um pecador. Ele mostrou para Jesus que ele era pecador. Ele reconhecia os seus pecados. Ele teve uma atitude de fé. E Jesus reconheceu isso. Vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos ter essa atitude de fé para transformar a nossa incredulidade em milagre. Nós só podemos transformar a nossa incredulidade em milagre quando nós andamos em fé, quando nós ouvimos a voz de Jesus, não importa quem está do nosso lado. Aquele homem não se preocupou com nada. Quantas vezes o Espírito Santo te toca na igreja e você não tem coragem de sair do seu lugar e ter uma atitude de fé? Porque você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, que forma que as pessoas vão ver aquilo que você está fazendo. Então você acaba o quê? Não vivendo o milagre do Senhor, não vivendo o sobrenatural. Bartimeu teve uma atitude, por isso ele viveu o sobrenatural. Por isso que ele viveu o milagre. E nós temos que ter uma atitude para a gente viver esse milagre. Olha o que diz em Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Aproveitando, amados. Hoje é a oportunidade de eu estar nessa mesa com Jesus. Eu estou aqui com Ele. 21 dias o Senhor tem te dado a oportunidade de ouvir uma palavra revelada por Ele para você ser transformado. 21 dias Deus está tratando do seu coração. 21 dias Deus te deu a oportunidade de tratar o seu coração. O Senhor te chamou para essa mesa com Ele. O Espírito Santo te convidou para estar nessa mesa com Ele. E agora eu te pergunto, você aproveitou essa oportunidade? Você aproveitou isso que o Senhor falou? Você aproveitou isso que o Senhor tem falado? Ou você está agindo como insensato?
Ou você está agindo com medo de aproveitar esse tempo com Deus? Isaías 55:6, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, amados. Não vamos ser neblina, não, vamos permanecer na presença de Jesus. Vamos insistir, vamos persistir, vamos continuar. Domingo termina 21 dias. Como será a sua vida a partir de domingo se toda noite não vai ter essa pregação para você? Qual atitude você vai ter a partir de domingo? Qual atitude você vai ter a partir desse dia? Será que você vai sair daqui com o coração transformado? Será que você vai sair daqui com o coração tratado? Queridos, nós passamos lá pelo CTI, lá no início dessa pregação. Hoje nós estamos chegando ao final, você já está curado, você já está recebendo alta, você já está saindo deste lugar. Como está o seu coração? Será que você está saindo com o coração da forma que você entrou? Será que você está sendo uma fumaça que dissipa? Será que você está aproveitando ou você está sendo insensato, não aproveitando essa oportunidade de estar na mesa com o Senhor? Domingo, quando eu e o pastor sentarmos aqui para orar por você, querido, nós não vamos falar mais nada, nós vamos orar e liberar. Aproveite até sábado cada estudo, cada palavra, cada ministração, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem falado comigo e com ele, o Senhor tem nos transformado. Aproveite. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Bartimeu sabia que Jesus estava passando por ali. Bartimeu sabia que aquela era a oportunidade. Era a última oportunidade dele sair da beira do caminho. Era a oportunidade dele largar a sujeira, dele largar um lugar de humilhação, um lugar ali, amados, onde que ele não via nada acontecer. Ele não era só cego fisicamente, mas era espiritualmente até aquele momento. Mas a palavra de Deus diz que Bartimeu jogou aquela capa e saiu daquele lugar quando Jesus o chamou. Sabe, amados, que eu quero falar com você nessa noite. Tire a capa da incredulidade, tire a capa. Bartimeu gritava, orava, falava. Quando nós estamos no quarto, nós temos que falar, Senhor, tira de nós a incredulidade, tira o medo, tira a insegurança, tira a preguiça, tira tudo aquilo que nos impede de chegar a Ti, Pai. Nós temos que nos despir, amados. Ele pedia misericórdia de Deus, porque ele sabia que ele era um pecador, que ele era humilde, que ele estava ali, ele se colocou numa condição de humildade quando pede-se a misericórdia, porque nós sabemos que somos pecadores, nós estamos numa condição ali pedindo que Jesus nos perdoe dos nossos pecados, que nos tire daquele lugar de aflição. Sabe, você que está vivendo uma aflição, uma angústia, um medo, faça como Bartimeu. Primeiro, vença as vozes exteriores. Segundo, queridos, não, persista com Jesus, insista. Continue gritando, falando o nome dele, continue orando, continue buscando, continue clamando por ele. Não desista. Mesmo que todas as circunstâncias diz, não vai conseguir, você sabe que você vai conseguir. É só você avançar. O que te impede de clamar a Jesus? Pergunta para você, o que me impede de clamar a Jesus? O que me impede de ser perseverante? Quais são as vozes que estão me impedindo de seguir? Seja destemido, amado. Persevere, lute. Faça sua atitude se transformar num milagre dentro de você. Sabe, amados, eu estou aqui por um milagre de Deus. Eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus. Eu vivi milagres para estar até aqui. Amados, eu passei por tantas coisas para chegar até onde eu estou hoje. Eu venci cada momento da minha vida, eu persisti. Eu fui adiante, eu não parei. Mesmo que a circunstância tentasse fazer uma barreira na minha frente, eu ultrapassava essa circunstância para mim viver milagres com o Senhor.
Eu venci barreiras. Eu venci incredulidade, eu venci medo, eu venci insegurança. Eu venci a preguiça de ir para o quarto. Eu venci a preguiça de ler a palavra. Eu venci a preguiça de declarar a palavra, de orar em línguas. Sabe, amados, quando você ora em línguas 2, 3 horas, dói o rosto, mas você tem que perseverar, você tem que continuar. Você só vai sair do lugar de incredulidade quando você continuar, quando você mergulhar, quando você aprofundar em Deus. Sabe, Jesus te chama, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Ele sempre nos atende, Ele sempre está disposto a responder a nós. Creia, amados. Jesus só operou milagres. A palavra diz que todas as pessoas que foram até Jesus receberam um milagre. Todas. Todas. Não teve uma que não recebeu o milagre. As que chegaram a Ele receberam o milagre. Achegue-se a Ele. Saia da beira do caminho, saia deste lugar de comodismo, saia desse medo, dessa incredulidade. Bartimeu buscou cura para os seus olhos físicos, encontrou cura para o seu espírito, encontrou a salvação. Ele viu Jesus, ele esteve com Jesus, ele sentiu Jesus, porque ele teve coragem, ele foi destemido, ele se despiu para chegar diante do Pai. Ele não foi com uma capa, ele não foi enganando a si mesmo. Sabe, amados, a religião nos ensina a pôr uma máscara, a pôr uma capa para chegar até a Deus. Mas a vida no Espírito, o andar com o Espírito Santo, nos ensina a tirar a capa da incredulidade, nos ensina a tirar a capa dessa pessoa que nós somos, pecadora, dessa pessoa que nós somos, sabe? A vida no Espírito nos ensina a andar em santidade, a buscar, arrancar essa casca que é física e olhar com olhar espiritual. A vida no Espírito nos ensina a andar no Espírito verdadeiramente, sem temer. Agarre as oportunidades, amados, agarre. Resista a todos os impedimentos, resista a todos os impedimentos, tudo aquilo que tem te impedido de praticar. Querido, nós estamos aqui 21 dias perseverando, buscando revelação de Deus, buscando palavra, buscando aquilo que o Senhor tem para mim e para você, tratando o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, tratando o nosso coração para que a incredulidade não prevaleça, tratando o nosso coração para que o medo não prevaleça, tratando o nosso coração para que a religião não prevaleça, tratando o nosso coração para que nós possamos andar em fé, para que nós possamos andar em direção a Jesus sem medo, sem medo. É assim que Jesus quer que nós andamos. Seja como o Bartimeu, hoje arranque essa capa que está te impedindo, saia da beira do caminho, caminhe com Jesus, ande até Ele. Não deixe nada te impedir de caminhar até Jesus, nada te impedir de caminhar até Ele. Amém, amados? Eu quero orar por você nessa hora. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero orar pelos teus filhos. Eu venho pedir, Pai, que toda capa de incredulidade, todo medo, toda incerteza, toda falta de fé, Pai, tudo aquilo que tem impedido os teus filhos, Pai, de prosseguir, de progredir no Senhor, todo aquilo que tem colocado os seus filhos à beira do caminho, Pai, lamentando, chorando, tristes, depressivos, angustiados, tudo aquilo, Pai, seja jogado por terra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que os teus filhos vão ter a ousadia de Bartimeu, vão ter a coragem, vão ter, Pai, a persistência. Pai, eu declaro, Pai, que os teus filhos, Pai, vão viver o sobrenatural a partir de hoje, que as escamas, Pai, vão cair dos olhos e que eles vão olhar para o Senhor com olhos espirituais e que eles vão viver um milagre, Pai, do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro filhos curados aqui, olhos abertos e curados. Eu declaro uma unção, Pai, sobre a vida dos teus filhos, de ousadia, de
fé, de determinação, de coragem, Pai. Ah, Senhor, eu declaro sobre a vida dos teus filhos o sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um que está nessa pregação. Abençoe cada um que está vendo essa live. Abençoe cada um, Pai, que tem persistido nesse propósito. Abençoe, Pai. Transforme-os, Pai. Em nome de Jesus, que os corações dos seus filhos sejam verdadeiramente fontes de águas vivas. Eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graça e paz. Jesus abençoe. Até amanhã.